Olá, eu me chamo Newton e sou estudante de agronomia na instituição de ensino UNIC e venho através desse vídeo aqui fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cuja o tema é a utilização de veículos aéreos não tripuláveis (VANTs) na agricultura brasileira. A agricultura é uma das atividades mais antigas desenvolvida pelo homem. Dito isso, as operações de trabalho iniciaram de forma arcaica e rudimentar. Com o passar do tempo, passar dos anos, a evolução aí mundial, as operações agrícolas passaram a ser substituídas por ferramentas tecnológicas, principalmente no que diz respeito ao trabalho manual e à utilização de animais. As imagens podemos perceber aí ferramentas desde o início, ferramentas manuais, e com o passar dos anos foram melhorando a tecnologia, melhorando os métodos, até chegar nos dias de hoje, as tecnologias que encontramos hoje no mercado. Frente a isso, o uso de drones e veículos aéreos não tripulados (VANTs) para fins aplicados à agricultura tem sido uma alternativa bastante utilizada pelos produtores, devido às suas diversas funcionalidades. Essa imagem apresenta dois tipos de drone utilizados como ferramenta na agricultura. No entanto, mesmo o Brasil sendo considerado uma grande potência no que diz respeito à maximização do cultivo e eficiência das produções com o uso de tecnologias, o emprego de drones e VANTs na agricultura ainda é um tema em evolução, visto que a minha pesquisa pôde perceber uma dificuldade de encontrar resultados sobre esse tema. O problema dessa pesquisa se constitui em questionar quais são os fatores que podem estar impactando no avanço das tecnologias no campo e, desse modo, o objetivo se deu a descrever como foi a introdução dos VANTs na produção agrícola, demonstrar os tipos de drones para a agricultura e apresentar as aplicabilidades e os resultados obtidos à utilização dos VANTs. Segundo essa pesquisa, a introdução de tecnologias nas produções pecuárias tiveram início durante a Segunda Guerra Mundial, com a inserção de mecanizações atrelados a isso também a falta de mão de obra para a agricultura. São imagens aí representando o período e inicialmente os maiores avanços eram concentrados na mecanização das atividades. Por volta dos anos 80, o desenvolvimento de novas tecnologias tornou-se de extrema importância nas empresas, nas indústrias, agricultura e pecuária, mas somente nos anos 90 foi surgir o Manual de Oslo, pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, com o intuito de orientar a coleta de dados para inovação tecnológicas, funcionando até os dias de hoje aí como documentação norteador, OCDE 2017. Dito isso, são inúmeras as tecnologias que foram desenvolvidas ou adaptadas para o uso agrícola. Entre elas, o presente trabalho detalha sobre a aviação agrícola, os satélites e os drones. Nessa imagem podemos ver o uso de um avião sendo utilizado aí na aplicação de uma solução na lavoura. Logo abaixo, uma imagem aérea que mostra de forma bem objetiva e detalhada as delimitações do plantio. Atualmente há uma concentração maior no setor de coleta de dados por meio de VANTs, devido às suas funcionalidades. Para melhor interpretação do trabalho, é importante que se estabeleça a definição adequada para o drone. É comum chamá-lo de VANT. VANT é uma terminologia oficial utilizada para descrever uma aeronave projetada para operar sem o piloto a bordo. Portanto, os drones foram inseridos nessa área de atuação com a proposta de revolucionar o agronegócio, facilitando o trabalho do agricultor. Os drones ainda podem ser utilizados para recreação, fotografias e vídeos sem propósitos especificamente profissionais. Todo drone é um VANT, mas nem todo VANT pode ser chamado de drone. Para que seja possível alcançar os resultados no que tange à utilização dessas ferramentas, é importante conhecer os tipos de VANTs e drones. Esse é um tipo de drone de asa fixa, plataforma que utiliza as asas similares aí dos aviões. Os drones de asa fixa possuem asas planas, uma configuração que os torna mais adequados para voos de longa distância, pois consomem menos energia do que os outros drones de asa rotativa. Quais são as vantagens desse drone? Longas distâncias, no caso,
velocidade de voo mais elevada, grande capacidade de carga e voos e altitudes elevados, baixo consumo de energia e ele tem uma boa autonomia e você vai conseguir utilizar ele por um período bem longo, um tempo bem espesso, né, sobrevoando em relação a outros tipos de drone. Quais são as desvantagens? Voo estacionário impossível e também impossibilidade de descolagem e aterragem verticais. Na sequência, podemos identificar um drone de asa rotativa. O drone de asa rotativa é uma plataforma do tipo helicóptero convencional ou multirotor, com mais de um rotor, como os quadricópteros que atualmente conhecemos aí no mercado. Funciona como um helicóptero, né? E as suas principais vantagens são que ele tem uma boa manobrabilidade. Você consegue efetuar manobras de vários tipos com ele na utilização agrícola. Ele tem voo estacionário possível, você consegue sobrevoar uma área e estabelecer um ponto com ele no ar para poder estar observando melhor aquela localidade. Tem a possibilidade de descolagem e aterragens verticais também. As desvantagens desse tipo de drone, ele tem uma baixa autonomia, ele tem uma baixa velocidade de voo, ele suporta cargas não muito pesadas, né? Ele suporta cargas leves, no caso, e necessidade de manutenções frequentes, principalmente se você colidir com ele em algum tipo de objeto. Existe também o drone de asa híbrida, né? E esse tipo de equipamento é de uma plataforma utilizando aí uma tecnologia de aeronaves adaptáveis. Consiste, consiste aí na utilização de um avião de asa fixa, fazendo uma combinação de motores, aí, um motor rotativo nas asas para poder fazer a combinação aí entre as aeronaves de asa fixas e rotativas. Ainda operando em teste esse tipo de equipamento. É uma tendência aí para o mercado futuro. Quais são as vantagens desse tipo de equipamento? Ele tem uma grande autonomia, velocidade de voo razoável e grande capacidade de carga. Ele possibilita aí descolagens e aterragens verticais. Você não precisa de uma pista, por exemplo, de pouso para poder estar utilizando esse tipo de equipamento. Qual que é a desvantagem? Voo estacionário impossível. Os drones VANTs facilitam o levantamento de dados, fornecendo informações e estratégias ao agricultor. Suas aplicações na área agrícola se dão principalmente para o mapeamento aéreo. O mapeamento aéreo é um dos usos mais comuns para o drone. São aliados a software análise de imagens captadas. Ter controle e saber exatamente aí como está a população de plantas na área plantada é um dos desafios que os agricultores enfrentam todos os dias aí no campo. Pode contar as plantas e identificar falhas na linha de plantio, identificar pragas, doenças, deficiências nutricional, excesso de irrigação, onde despejar fertilizante, entre outras necessidades. Os drones podem ser utilizados também para demarcação, sendo capaz de mostrar quais áreas da sua fazenda estão propícias para o plantio através de fotos e imagens tiradas de maneira fácil e rápida. Essa imagem ela facilita aí a observação e as delimitações com precisão e podendo ser utilizados esses dados aí para uma tomada de decisão mais produtiva. Os drones podem ser utilizados na pulverização, mapeamento e topografia do solo para identificar as áreas que precisam da utilização da pulverização. Os drones podem realizar a aplicação aí do produto com maior precisão, agilidade e economia. Esse tipo de aplicação tem algumas vantagens em relação à utilização de aviões. É, a gente consegue alcançar até as margens das plantações, mesmo que haja árvores com portes aéreos mais elevados, com esse tipo de aplicação aí com drone. A pulverização com drone é semelhante ao uso de pulverizadores uniporte ou de arrasto, mas pode ser feitas com ou sem o auxílio de um controlador. Sua aplicação na irrigação
é muito eficiente, pois os drones conseguem identificar com um sobrevoo a presença de regiões que precisam de irrigação, além de fornecer a irrigação localizada. Em relação ao georreferenciamento, os drones realizam trabalho de levantamento de dados, como suas coordenadas, altitude, latitude e longitude, permitindo limitar a área agrícola. Além disso, pode ser utilizado para a regularização de propriedades rurais. A ideia dessa tecnologia é determinar a exata posição geográfica de um imóvel rural e o tamanho de sua área a partir de um mapeamento que identifica vértices do seu perímetro ao sistema geodésico brasileiro. Diante do exposto, conclui-se que o uso de vantes e drones no mapeamento aerofotogramétrico ainda é algo novo e promissor, e vem prometendo uma aplicabilidade cada vez mais frequente nesse cenário rural, devido ao seu baixo custo de aquisição e fácil operação do mesmo, sendo possível operar de longas distâncias e com isso otimizando o tempo e melhorando a precisão. Isso diferencia de outros métodos de imaginamento com altos custos e que existem aí no cenário atual. A inserção dessa tecnologia no campo ainda apresenta uma grande dificuldade devido a alguns produtores ainda ficarem inseguros em investir nesse tipo de ferramenta, além da escassa mão de obra. Mas o mercado vem desenvolvendo em grande escala, procurando ajudar cada vez mais os produtores a se tecnificar e conseguir obter bons resultados. Com o incentivo de produtores que utilizam a técnica da agricultura de precisão, esses números só têm a crescer cada vez mais devido à facilidade para tomada de decisão, inclusive com investimentos de formas mais direcionadas e precisas. São as minhas referências. Bom, eu finalizo a minha apresentação e me disponho a qualquer dúvida de vocês e desde já agradeço pela atenção de vocês e muito obrigado.